Entrei no tribunal às 9 em ponto, como entrei em todos os lugares da minha vida, de cabeça erguida e passo firme, mesmo quando por dentro o chão parecia dissolver. As câmeras piscavam como se cada flash fosse uma sentença antecipada. Eu ouvia o clique dos obturadores misturado ao som ritmado dos meus saltos ecoando no piso frio. Não era a primeira vez que eu enfrentava uma plateia hostil, só que dessa vez, o inimigo não usava farda. Tinha meu sobrenome. O corredor estava cheio. Jornalistas, curiosos, ex-funcionários da empresa do meu pai, todos ansiosos pelo espetáculo que ele prometera oferecer. Vai ser rápido, ele disse a um repórter dias antes, com aquele sorriso de quem sempre teve certeza de vencer. Ela não vai aguentar a pressão. Eu aguentei. Eu sempre aguentei. Só que, diferente das guerras que enfrentei de uniforme, essa não deixaria feridas visíveis. Deixaria cicatrizes invisíveis, do tipo que se sente até dormindo. O segurança da corte pediu minha identidade. Entreguei o documento sem dizer nada. Ele conferiu, olhou para mim com uma pontinha de curiosidade e liberou a passagem. Sala 3, capitã. Capitã. Fazia tempo que não ouvia o título dito com respeito. No quartel, ele carregava peso. Ali dentro, parecia uma lembrança distante. Quase uma provocação. Cruzei a porta e vi os rostos que eu mais conhecia e menos reconhecia na vida. Meu pai, o empresário de voz grave e opiniões inquestionáveis, sentado à esquerda com o mesmo terno azul que usou quando vendeu a primeira filial da construtora. Ao lado dele, meu irmão, terno claro, barba feita, olhar cínico de quem aprendeu com o mestre. E entre os dois, o advogado deles, um homem jovem demais para entender que estava prestes a entrar em um campo minado. Do meu lado, não havia ninguém, nenhum assessor, nenhum parente, nenhum sorriso cúmplice. Eu escolhi assim. Depois de anos de dependência emocional e chantagem travestida de família, aprendi que solidão é melhor que companhia falsa. Apoiei a pasta sobre a mesa, organizei os documentos em silêncio e fitei o relógio na parede. Faltavam 5 minutos para começar. Do outro lado, o trio ria de algo. Meu irmão olhou na minha direção e fez o que sempre fazia quando queria me desestabilizar. Piscou com deboche. O mesmo gesto que usava quando me fazia tropeçar nas escadas aos 10 anos e dizia: "Relaxa, você nunca vai ser como eu." Por um instante, senti o velho impulso subir, o de querer provar que sim, que eu podia, que eu era suficiente. Mas a farda me ensinou outra coisa. Emoção é fraqueza, quando exibida no campo errado. Respirei fundo, ajustei o paletó. Olhei para frente. As portas se abriram com um estalo seco. O juiz entrou. Todos se levantaram. Eu também. Postura impecável. Cada músculo treinado em anos de formatura e cerimônia militar entrou em ação automaticamente. Quando o juiz se sentou e o protocolo foi iniciado, o murmúrio da plateia se dissolveu. E o silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que antecede uma explosão. O advogado deles começou a falar. O tom era teatral, quase performático. Pintava-me como a filha ressentida, ingrata, que queria destruir o próprio pai por ambição. Ele falava de instabilidade emocional, de decisões impulsivas, de comportamento incompatível com o cargo. Usava termos que soavam médicos, técnicos, mas que, na verdade, eram insultos disfarçados de laudos. Cada frase dele vinha acompanhada de um olhar do meu pai, como quem diz: "Está vendo? É assim que se acaba com uma reputação." Enquanto ele discursava, eu observava os detalhes. A caneta que meu pai girava entre os dedos. A mesma Mont Blanc que ele ganhou no dia em que fundou a empresa. O anel do meu irmão, herança do avô, que ele dizia que seria dele por direito, como se o sangue lhe desse passe livre sobre tudo. E o advogado suando discretamente na têmpora, talvez sem entender o jogo real que estava jogando. Eles achavam que eu estava ali para me defender. Estavam errados. Eu estava ali para encerrar uma guerra silenciosa que eles começaram há anos, quando decidiram que uma mulher, e uma militar, não podia comandar um império familiar. O juiz pediu que eu falasse. Minhas mãos estavam frias, mas firmes. Levantei. Disse meu nome completo, minha patente, meu tempo de serviço. Contei como, durante a pandemia, usei o dinheiro do meu soldo e doações de colegas para manter operando a área logística da empresa da família. Quando ninguém mais quis arriscar, contei como dormi em caminhão, carreguei caixa, negociei com fornecedores, tudo em nome de um legado que, no fim, eles disseram que não era meu.
Enquanto eu falava, percebi que o riso do meu irmão desaparecia aos poucos. Ele não esperava que eu tivesse voz firme. Esperava lágrimas, hesitação, fragilidade. Só que eu aprendi a suportar coisa pior do que o olhar frio de um homem que se acha dono do mundo. Eu enfrentei soldados gritando ordens a 2 centímetros do meu rosto. Eu enterrei colegas. Eu aprendi a não tremer nem diante da morte. E ali, diante do próprio sangue, eu não tremi. O juiz me observava com atenção. Ele não parecia interessado no drama, mas nos fatos. E os fatos estavam todos dentro da minha pasta. Cada contrato, cada transferência, cada e-mail. Eu não trouxe emoção. Trouxe prova. E prova, diferente de palavra, não mente. Quando terminei, sentei em silêncio. O advogado deles cochichou algo no ouvido do meu pai. Ele assentiu. Meu irmão sorriu de novo, convencido de que o teatro dele ainda estava de pé. Mal sabia ele que o 3º ato já estava escrito. E não era ele quem segurava a caneta. O juiz anunciou um intervalo de 15 minutos antes de iniciar a parte documental. Eu aproveitei para levantar e ir até o bebedouro. Algumas pessoas me olharam com curiosidade, outras com respeito. Uma senhora me parou e disse baixinho: "Você parece calma demais para quem vai perder tudo." Olhei para ela e respondi: "É que eu já perdi o que realmente importava. Agora só estou recuperando o que é meu." Mal voltei para a mesa. Coloquei a pasta no centro, alinhei os papéis e fechei os olhos por 1 segundo. Lá fora, os flashes continuavam. A imprensa comentava. O público esperava um escândalo. Eles queriam ver a mulher militar derrotada pelo próprio pai. Queriam manchete. Queriam lágrimas. Não teriam. O que veriam seria outra coisa. O silêncio calculado de quem sabe que a justiça tem mais força quando é fria. Quando o intervalo acabou, o juiz voltou à sala. O clima mudou. Não havia mais leveza nos rostos deles. A confiança deu lugar a pequenas fissuras de nervosismo. Meu irmão evitava contato visual. Meu pai tamborilava os dedos. E eu, pela primeira vez em anos, senti o peso do poder inverter-se. Naquele instante, antes mesmo da grande reviravolta, eu já sabia. Eles achavam que estavam prestes a me humilhar, mas o tribunal seria o palco onde o país inteiro veria quem realmente construiu aquele império, e quem apenas herdou o crédito. O resto ainda estava por vir. A pergunta do juiz ainda não tinha sido feita, mas o medo já estava no ar, e eu estava pronta para o que viria. Do outro lado da sala, a família que eu um dia chamei de minha parecia um retrato antigo, bonito à distância, mas desbotado de perto. Cada um deles representava um papel naquele teatro jurídico. Meu pai, o patriarca altivo, o homem que construiu fortuna do zero. Meu irmão, o sucessor legítimo, o herdeiro moldado para dar continuidade ao império. E o advogado deles, jovem, eloquente, convencido de que estava diante de mais uma mulher emocionalmente desestabilizada, prestes a implorar por piedade. Só que naquela manhã, eu não era a filha rebelde. Eu era a capitã que aprendeu que silêncio é estratégia e que guerra se vence com paciência. Meu pai sempre teve talento para comandar, mas nunca para dividir. Desde pequena, eu o via transformar qualquer conversa em ordem. O tom de voz dele não pedia, determinava. Lembro do som das botas dele no chão da casa grande, o som que fazia até os cachorros recuarem. Ele dizia que respeito era coisa que se impunha, não se ganhava. Por muito tempo, eu acreditei nisso. Talvez por isso eu tenha me alistado tão cedo. Servir ao exército parecia o único lugar onde a autoridade era conquistada por mérito, não herdada. Lá, eu podia suar, cair, levantar, ser avaliada pelo que fazia, não pelo nome que carregava, mas o nome nunca deixou de pesar. Dentro ou fora do quartel, eu era a filha do Moreira. E esse título, mais que um sobrenome, era uma prisão. Enquanto meu irmão estudava administração em universidades caras, eu aprendia a desmontar e montar fuzil em menos de 40 segundos. Enquanto ele fazia estágios em escritórios com ar-condicionado, eu dormia em barracas encharcadas de chuva em missões de campo. E no fim, quem era chamada de irresponsável era eu, porque preferia a farda Altair. Ele dizia que eu estava desperdiçando minha inteligência em coisa de homem. Quando eu fui promovida a capitã, ele não foi à cerimônia. Mandou flores, sem cartão. Minha mãe, na época ainda viva, tentou justificar. Seu pai tem dificuldade em demonstrar orgulho, filha. Eu apenas sorri e disse: "Não tem problema, mãe. Eu aprendi a não esperar aplausos.
Mas por dentro, doía, porque toda mulher que finge não se importar carrega uma ferida que aprende a esconder atrás de compostura. Anos depois, quando minha mãe morreu, fui eu quem cuidou dos papéis, do funeral, das dívidas escondidas. Foi nesse período que descobri o tamanho real do império que meu pai e meu irmão haviam construído. Construtora, transportadora, armazéns, investimentos imobiliários. Um império sólido, mas sustentado por contratos assinados com base na confiança cega que todos tinham nele. E quem revisava esses contratos, quando ninguém mais queria perder tempo com detalhes, era eu, de longe, sem crédito, sem salário. Só dá uma olhadinha, filha. Você entende dessas coisas de logística, ele dizia. E eu olhava, corrigia, alertava, salvava, até o dia em que percebi que algumas assinaturas dele estavam sobre documentos que eu havia redigido, meus relatórios, minhas planilhas, minhas estratégias, com o nome dele embaixo e o meu apagado. Foi ali que comecei a entender a extensão do jogo. No tribunal, enquanto eu relembrava cada momento, observava o trio do outro lado. Meu pai, sentado com as costas retas, o olhar frio de quem acredita que tudo é previsível, controlável. Meu irmão, inquieto, mexendo no relógio como se quisesse adiantar o tempo. E o advogado, com os olhos grudados nas anotações, tentando parecer confiante. Só que havia algo ali que só quem conhece os próprios inimigos percebe. O desconforto disfarçado de tédio. Meu pai fingia calma, mas a mandíbula contraída o traía. O mesmo gesto que ele fazia antes de perder a paciência. Aquele microsegundo em que o autocontrole vacila e a verdade aparece. Enquanto ele tamborilava os dedos, lembrei do dia em que ele me tirou da sociedade. É só um ajuste contratual, disse, sentado na varanda de casa, com o jornal aberto e a voz neutra. Um ajuste para quê? Perguntei. Para simplificar as coisas. Você está muito ocupada com essa carreira militar. É só um nome a menos no papel. Um nome a menos. O meu. Assinei? Não. Pedi para revisar o documento primeiro. E foi nesse pedido que a desconfiança começou. Meses depois, chegaram as acusações veladas. Que eu tinha desviado recursos, que eu não tinha direito a nada, que estava usando meu cargo para intimidar. Foi o início da campanha silenciosa de destruição, a mesma que agora, anos depois, ganhava palco público. Eles queriam limpar a imagem, queriam me apagar oficialmente, e escolheram o tribunal para isso. Só esqueceram que eu sempre tive boa memória e péssimo costume de guardar tudo o que dizem ser sem importância. O advogado começou a apresentar as provas deles. Prints fora de contexto, registros parciais, versões distorcidas de reuniões que eu mesma organizei. E a cada exibição, eu sentia o público se inclinar mais para eles. Era o efeito que meu pai dominava. Narrativa. Ele sempre soube contar histórias de si mesmo como herói. Eu o assistia e me perguntava quantas vezes aquele mesmo olhar frio já tinha convencido juízes, prefeitos, investidores. Mas naquele dia, algo estava diferente. O olhar dele me atravessava com um traço novo. Medo. Não medo de mim. Medo do imprevisível. Porque eu não estava reagindo como ele esperava. Nenhum choro. Nenhuma tentativa de argumentar. Nenhuma interrupção. Ele não entendia que o silêncio de uma mulher treinada é o som da contagem regressiva antes do impacto. A promotora da audiência pediu para se pronunciar. Falou sobre ética, sobre direito empresarial, sobre dever de representação. Em algum momento, mencionou que a documentação apresentada pela defesa, a deles, estava incompleta. O advogado tentou disfarçar. Disse que enviaria o restante até o fim do dia. O juiz assentiu. Eu apenas registrei o olhar de pânico rápido do meu irmão. Pequeno, mas suficiente. Eles sabiam o que estava faltando e sabiam que eu tinha aquilo. O intervalo terminou e a tensão começou a ganhar corpo. Eu podia sentir o ar pesado, o desconforto pairando. O juiz pediu que todos permanecessem sentados. O fotógrafo da imprensa, que até então fazia cliques aleatórios, baixou a câmera. O murmúrio cessou. Meu pai me olhou fixamente, com aquele mesmo olhar que me fazia recuar quando eu era criança. Mas eu não era mais aquela menina. Eu era uma oficial, e tinha o poder de virar o jogo com um simples envelope. Antes do juiz retomar a palavra, o advogado deles pediu um novo adiamento.
Alegou que uma das testemunhas estava doente. Foi nesse instante que entendi. Estavam tentando ganhar tempo. Tempo para limpar o que deixaram exposto. Tempo para tentar me assustar com o espetáculo público. Tempo para ver se eu desistia. Mas eu não fui feita para desistir. Fui feita para resistir. Enquanto o juiz analisava o pedido, meu olhar cruzou com o do meu irmão. Ele tentou sorrir, mas o sorriso veio torto, nervoso. E foi ali que eu percebi o que realmente o incomodava. Não era perder a causa. Era perder o controle da narrativa. Porque durante anos ele me pintou como instável, fraca, emocional demais. E agora, diante de todos, ele era o único que não conseguia esconder o nervosismo. O juiz indeferiu o adiamento. Prosseguiremos. A sentença soou simples, mas ecoou como ordem de ataque. Do outro lado, silêncio. Meu pai cruzou as mãos. O advogado limpou o suor da testa. E eu, calmamente, puxei o envelope marrom de dentro da pasta. Coloquei sobre a mesa. O barulho seco do papel batendo na madeira fez alguns se virarem. Não abri, apenas deixei ali, visível, presente. O advogado me olhou, curioso. O juiz também, mas eu não disse nada, porque o impacto viria na hora certa. Enquanto o ambiente se reorganizava, pensei em tudo o que me trouxe até ali. Anos de silêncio, de ser a filha invisível, de ouvir que militar não entende de negócios, de ser lembrada apenas quando precisavam de ordem, de estrutura, de resolver o caos. Agora, o caos era deles, e a ordem estava comigo. Quando o juiz retomou a palavra, anunciou que analisaria primeiro as declarações de posse e os registros de propriedade. Foi então que meu pai, pela primeira vez, desviou o olhar. Um gesto mínimo, mas que denunciava o que vinha a seguir. Porque o documento dentro daquele envelope, o que ele acreditava ter destruído, mostrava algo que nem o melhor advogado poderia negar. Que o Império Moreira nunca fora só dele, e que a verdadeira administradora, a mente por trás dos contratos e das cláusulas invisíveis, estava sentada do outro lado da mesa, em silêncio. A guerra não tinha acabado, mas naquele instante eu percebi, eles já estavam recuando, e ainda não sabiam. Meu pai costumava dizer que cada um nasce com um papel a cumprir, e o meu, segundo ele, era obedecer. Desde criança, aprendi a reconhecer o som do controle disfarçado de cuidado. Ele falava e eu ouvia. Ele decidia e eu acatava. E a cada "é pro seu bem", eu engolia mais um pedaço da minha própria vontade. Cresci em uma casa onde o poder tinha tom de voz e o amor vinha acompanhado de condições. Enquanto meu irmão aprendia a ser herdeiro, eu aprendia a ser invisível. Ele estudava contratos, cifras, política. Eu observava. Sempre observei. É o que toda mulher faz quando sabe que o erro de um segundo pode custar mais caro do que uma vida inteira de acertos. Quando entrei para o exército, ele riu. Disse que era fase, rebeldia. Você não aguenta 2 meses. Falou cruzando os braços. Certo de que a filha delicada, criada entre colégios caros e jantares com empresários, não suportaria acordar às 5, suar, obedecer ordens. Aguentei 8 anos. Fui a primeira mulher da família a chegar à patente de capitã. Fui a única Moreira a receber uma medalha de honra por liderança em campo. Mas nada disso serviu de argumento. Meu pai nunca visitou uma solenidade, nunca assistiu à troca de bandeira, nunca perguntou como eu estava. Para ele, eu tinha virado uma estranha com farda. Ele não suportava a ideia de que uma filha podia construir algo sem o sobrenome dele colado. No quartel, encontrei respeito onde antes havia silêncio. Lá dentro, ninguém me chamava de menina. Ninguém duvidava da minha firmeza. Aprendi a ouvir o som das ordens, mas também o peso das palavras. Aprendi que há força em falar pouco e poder em permanecer calma quando todos gritam. Foi assim que sobrevivi às manobras. As longas madrugadas em postos de vigilância. As missões que ninguém queria assumir. Eu me destacava não por bravura, mas por disciplina. E essa disciplina, que me moldou como militar, seria a mesma que anos depois me salvaria na corte. A paciência metódica de quem espera o momento certo para agir. Durante um período, tentei conciliar as 2 vidas, a militar e a familiar. Quando estava de licença, eu voltava para a casa da família, ainda acreditando que poderia caber ali. Tentava contar algo das missões, das viagens,
das histórias que vivia com meus colegas de farda, mas meu pai sempre desviava o assunto para negócios. Você devia pensar no futuro, dizia, como se servir o país fosse um desvio. Eu respondia com serenidade, dizendo que o futuro se constrói com propósito, não com herança. Ele ria, e meu irmão completava com sarcasmo. Propósito não paga conta, mana. E era isso. Para eles, tudo se media em números, não em valores. Mesmo assim, eu ajudava quando pediam. Quando a empresa passou por dificuldades na crise de 2015, fui eu quem organizou o transporte de materiais para obras que estavam paradas. Usei contatos de logística do exército, negociei fretes, reduzi custos. Fiz tudo sem cobrar um centavo. Eles diziam, obrigado, de um jeito vago, e dias depois já falavam daquilo como se tivesse sido ideia deles. Guardei o incômodo, porque era mais fácil engolir do que discutir. Foi um erro. O tipo de erro que mulheres acostumadas à hierarquia cometem sem perceber. Achar que o silêncio evita conflito, quando na verdade alimenta o abuso. A primeira traição, se posso chamar assim, não veio em forma de documento, mas de uma reunião. Meu pai convocou os sócios, e eu estava lá apenas para observar, achando que seria ouvida. Ele me apresentou como apoio administrativo. Apoio. Eu, que havia passado noites em claro estudando relatórios para manter aquela construtora viva durante um embargo. Naquele dia, percebi o que ele queria dizer com papel a cumprir. O meu era servir, nunca liderar. Quando saí da sala, meu irmão me alcançou no corredor e disse: "Não leva para o lado pessoal, é só negócio." Era sempre só negócio, quando me diminuíam, nunca pessoal. Mas quando eu começava a questionar, aí sim virava pessoal demais. Com o tempo, aprendi a observar o império que eles tanto se orgulhavam. Vi as rachaduras antes de qualquer um. Vi contratos assinados com prazos irreais. Funcionários sendo demitidos sem cobertura. Impostos atrasados. Fornecedores enganados. Vi e avisei. Eles ignoraram. Até o dia em que uma obra inteira quase foi embargada por fraude de material. Quem resolveu? Eu, sozinha, com contatos que ele dizia que não serviam para nada. E ainda assim, na coletiva de imprensa, quem apareceu ao lado do engenheiro responsável? Meu pai e meu irmão. Eu não estava na foto. Quando minha mãe adoeceu, foi a primeira vez que o império mostrou sua fraqueza. Nenhum deles tinha tempo para o hospital. Meu pai dizia que precisava manter a empresa de pé, e meu irmão afirmava que não suportava ver a mãe sofrendo. Fui eu quem ficou. Eu quem aprendi a trocar os curativos, a administrar os remédios, a fingir coragem quando ela perguntava se eu achava que ia sobreviver. E foi nessa fase que ela me contou uma coisa que mudou tudo. Que parte do patrimônio familiar estava em meu nome, legado da avó, mas que o registro nunca havia sido formalizado. Seu pai disse que ia resolver. Ela murmurou, fraca, uma tarde. Disse que deixaria tudo certo. Eu sabia o que aquilo significava. Nada ficaria em meu nome. E quando ela se foi, o que ele resolveu foi apagar qualquer rastro legal que me ligasse àquela herança. Mas eu não confrontei. Guardei. Esperei. Porque aprendi no exército que nem toda batalha se vence atacando. Algumas se vencem observando. E enquanto eles me tratavam como uma filha distante, eu comecei a estudar. Direito administrativo, gestão patrimonial, leis civis. Passei madrugadas lendo códigos e resoluções. Sabia que um dia precisaria entender o terreno em que estava pisando. Quando a vida me ensinou a atirar, também me ensinou a mirar. Eu só estava esperando o alvo certo. O tempo passou e o Império Moreira cresceu. Novas filiais, novas parcerias, um novo discurso de sucesso que meu pai adorava repetir em entrevistas. Dizia que era prova de que trabalho duro sempre vence, mas o trabalho duro que ele citava era o dos outros. O suor que ele jamais viu escorrer nas paredes dos canteiros. Ele adorava posar como o homem que construiu tudo com as próprias mãos, quando na verdade o que ele fez foi construir sobre as costas de quem nunca reclamou. Eu era uma dessas costas, até o dia em que decidi endireitá-las. Foi quando percebi que o passado, aquele que eles tanto ignoraram, era minha melhor defesa. Cada e-mail que eu mandei, cada planilha, cada mensagem que enviei pedindo regularização de documentos, cada resposta seca que recebi, tudo estava guardado. Em pastas, em pendrives, em anotações. Eles achavam que eu guardava rancor,
mas o que eu guardava era a prova. O tipo de registro que não some com um pedido de desculpas. E quando, meses antes do tribunal, chegou a notificação da ação movida contra mim, alegando má conduta e apropriação indevida, eu não chorei. Eu abri meus arquivos, li tudo. E pela primeira vez em anos, senti algo que nunca tinha sentido ao lidar com eles. Tranquilidade. Porque eu sabia que a verdade não precisava de defesa emocional, só de tempo. No dia em que recebi a intimação, chovia. Lembro de olhar pela janela e pensar no quanto aquela chuva se parecia comigo, constante, mas silenciosa. Meu pai deve ter comemorado naquele dia, acreditando que finalmente teria me calado. Meu irmão, com certeza, riu, achando que a militar que ele sempre zombava seria humilhada publicamente. Só que eles não perceberam que, enquanto eles dormiam tranquilos acreditando na própria narrativa, eu já tinha alinhado o que viria a seguir. O passado que eles ignoraram seria o mesmo que os condenaria, e eu, a filha obediente que eles tentaram apagar, seria o espelho onde finalmente se veriam como realmente eram. Homens que confundiram silêncio com fraqueza. Durante muito tempo, eu acreditei que o império que meu pai tanto vangloriava era fruto apenas do trabalho dele. Cresci ouvindo as histórias de como começou com um caminhão velho, carregando tijolos de obra em obra, dormindo no banco do veículo e sonhando com uma frota. Ele repetia essa narrativa em cada jantar, como se fosse uma oração familiar, uma prova da própria grandeza. Meu irmão o ouvia com olhos de devoção, copiando os gestos, o tom de voz, o modo de cruzar os braços, o jeito de tratar as pessoas. Eu também ouvia, mas ouvia diferente. Ouvir, para mim, sempre foi uma forma de ler o que as pessoas escondem nas entrelinhas. E nas entrelinhas do discurso dele, havia sempre a mesma lição. Quem constrói, não compartilha. O que ele chamava de legado era, na verdade, um muro. E cada tijolo daquele muro tinha sido assentado sobre o trabalho de quem nunca seria lembrado. Quando voltei para casa depois da morte da minha mãe, encontrei aquele império em expansão. Caminhões novos, contratos milionários, um escritório que mais parecia uma fortaleza de vidro, mas por trás da fachada brilhante havia desorganização, dívidas e uma contabilidade feita no improviso. Eu enxergava o que ninguém queria ver, um castelo erguido sobre a areia. Meu pai me pediu ajuda por alguns meses, até reorganizar as coisas. Eu estava de licença no quartel e aceitei. Não por ele, mas pela memória da minha mãe, que ainda ecoava pela casa com o cheiro de lavanda e os conselhos que me ensinavam a ser firme sem ser cruel. Eu passei a frequentar o escritório todos os dias, estudando contratos, cruzando notas fiscais, analisando planilhas que pareciam escritas por alguém que se guiava apenas pela sorte. Descobri fraudes pequenas, inconsistências em pagamentos, superfaturamento de materiais. Não era corrupção, era descuido. E descuido, quando alimentado, vira ruína. Nos primeiros meses, ninguém levava a sério minhas observações. Eu falava e era interrompida. Eu explicava e recebia um aceno impaciente. Até que uma tarde, cansada de ser ignorada, apresentei um relatório completo com cada falha documentada, cada valor ajustado, cada recomendação de melhoria. Meu pai leu em silêncio, o senho franzido, e quando terminou, disse apenas: "Quem te ensinou isso?" Eu respondi que aprendi no quartel, lidando com logística e controle de recursos. Ele riu, um riso curto, sem humor. Então o exército serve para alguma coisa, afinal. Não era um elogio, era surpresa. E talvez, pela primeira vez, respeito. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Ele começou a me chamar para reuniões, ainda sem me apresentar formalmente, mas já pedindo minha opinião. No início, o irmão resistia. Dizia que eu era muito técnica, que não entendia o jogo de mercado. Meu pai o silenciava com um gesto, e eu percebi que ali começava a existir uma nova forma de poder, discreta, quase invisível, mas real. Fui eu quem reestruturou os contratos de transporte, quem negociou prazos melhores com fornecedores, quem convenceu bancos a refinanciar dívidas. Quando o caixa voltou a respirar, meu pai fez o que sabia fazer melhor. Contou a história de modo conveniente. A sorte voltou, disse à imprensa local. E nas fotos, o irmão estava ao lado dele, sorrindo. Eu não aparecia em nenhuma. Nos bastidores, contudo, todos sabiam que algo havia mudado. Funcionários vinham até mim antes de qualquer decisão importante. Engenheiros pediam minha aprovação.
Motoristas me cumprimentavam com respeito genuíno, diferente do medo que tinham dele. Eu sentia o império pulsar em minhas mãos, e pela primeira vez compreendi o que significava ter poder não como posse, mas como presença. Só que no mundo dos Moreira, presença feminina nunca foi bem-vinda. Meu pai não suportava a ideia de dividir espaço. A cada resultado positivo, ele reforçava o discurso do mérito próprio. Ninguém chega onde eu cheguei sem sangue frio. Eu apenas observava em silêncio, enquanto ele se orgulhava de números que carregavam minha caligrafia invisível. Com o tempo, passei a entender os fluxos de tudo: o dinheiro que entrava, o que saía, as obras que davam lucro e as que sangravam o caixa. Eu via o todo com clareza que eles nunca tiveram. Meu pai confiava demais em promessas. Meu irmão confiava demais em status. Nenhum dos dois sabia o peso do detalhe, e era nos detalhes que a verdadeira estrutura se sustentava. Eu cuidava dos detalhes, e isso me deu uma vantagem que eles jamais perceberam. Havia noites em que ficava sozinha no escritório, relendo contratos e registrando alterações em cópias extras que guardava discretamente em meu próprio arquivo. Não por desconfiança, mas por instinto. O instinto de quem aprendeu, na caserna, que confiar é importante, mas conferir é sobrevivência. Foi assim que descobri o quão vulnerável aquele império era. Eles se preocupavam com fachadas, mas ignoravam fundações. Eu cuidava das fundações. Enquanto eles assinavam acordos e brindavam, eu registrava tudo, mantinha cópias autenticadas, planilhas datadas, e-mails arquivados. O que para eles era burocracia, para mim era escudo. Aos poucos, percebi que meu pai usava o sucesso da empresa para esconder outras coisas. Investimentos em nome de terceiros, doações suspeitas, movimentações que passavam longe dos relatórios oficiais. Quando tentei alertá-lo, ele reagiu com irritação. "Você não entende como funciona o jogo", disse quase gritando. E eu respondi calmamente: "Entendo, pai. Só não quero jogar sujo." A partir dali, algo se quebrou. Ele nunca mais me olhou do mesmo jeito. O respeito que começava a nascer se transformou em ameaça para ele. E ameaça, na mente de um homem acostumado a mandar, precisa ser eliminada. Meu irmão foi o primeiro a perceber essa tensão e soube explorá-la. Começou a me excluir de reuniões, alterar cronogramas, distorcer informações. Quando eu questionava, ele dizia que era mal entendido. O velho jogo do gaslighting, só que em versão corporativa. Eu via o que ele fazia, mas preferia deixar que acreditasse no próprio controle. Porque a essa altura, tudo o que acontecia estava registrado, carimbado, autenticado. Eu não tinha pressa. O exército me ensinou que o tempo é o melhor aliado de quem planeja. Quando os negócios começaram a crescer demais, meu pai decidiu abrir novas empresas em nomes diferentes. Foi o início da expansão nacional. E foi também o início da minha exclusão formal. Um dos contratos, aquele que mais rendia lucro, foi registrado sem meu nome, embora eu tenha redigido cada linha. Descobri isso semanas depois, por acaso, revisando documentos enviados ao banco. Fui até ele. "Por que meu nome não está aqui?" perguntei. Ele não levantou os olhos do jornal. "Porque não é necessário. Família é uma só." Bom, aquilo foi dito com tanta frieza que por um segundo eu quase duvidei de tudo o que havia feito até ali, mas não demonstrei. Apenas assenti e saí da sala. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada diante da mesa, com todos os documentos espalhados, observando os números, os carimbos, as datas. Vi ali não apenas a prova da exclusão, mas também o mapa de como tudo funcionava. Eu conhecia o império deles melhor do que qualquer auditor. E pela primeira vez, entendi que a única maneira de me libertar era aceitar uma verdade cruel. Eu não fazia parte daquilo. Eu era a base, o alicerce, a sombra que sustentava, mas não era reconhecida. E toda sombra, um dia, precisa escolher se continua escondida ou se vira luz. Foi então que comecei a construir meu próprio arquivo, um espelho daquele império, mas do lado certo da verdade. Criei uma pasta física e digital com cópias de tudo: contratos, atas, e-mails, comprovantes, mensagens de voz. Tudo datado, tudo registrado. Eu não planejava usar aquilo. Na época, era apenas uma forma de me proteger. Um hábito. Hoje percebo que foi o primeiro movimento de um contra-ataque que levaria anos para se concretizar. Com o tempo, meu pai envelheceu, mas o ego cresceu junto. Ele se cercou de bajuladores, empresários que o chamavam de referência.
Eu assistia em silêncio, sabendo que metade das decisões elogiadas era minha. Não porque eu quisesse crédito, mas porque via o quanto ele acreditava na própria versão da história. Ele realmente achava que construiu tudo sozinho, e talvez por isso tenha me subestimado. O Império Moreira não era só dele, era meu também, mesmo que ele fingisse não ver. E ele cresceu, floresceu e sobreviveu porque eu cuidei das fundações enquanto eles cuidavam das aparências. Quando anos depois recebi a intimação para comparecer ao tribunal, percebi que tudo o que fizera, cada registro, cada cópia, cada documento guardado, não havia sido em vão. O império que ele tentou me tirar era o mesmo que eu podia desmoronar com uma única prova. E o mais irônico era que, até aquele dia, ele ainda acreditava que tudo estava sob controle. Ele esqueceu a primeira lição que me ensinou sem saber. Quem constrói nas sombras enxerga melhor no escuro. A traição não chegou de repente. Ela veio devagar, com o som de portas se fechando e telefonemas que terminavam cedo demais. Não havia gritos, não havia confrontos. Apenas um silêncio espesso, pesado, o tipo de silêncio que anuncia a queda antes que alguém perceba que já está caindo. Eu comecei a notar os sinais meses antes de tudo explodir. As reuniões das quais eu antes participava começaram a acontecer sem aviso. As mensagens que eu mandava eram respondidas por secretárias com frases curtas, neutras, educadas demais. O olhar do meu pai, antes cheio de cálculo, agora carregava impaciência. E meu irmão, aquele que sempre precisou do meu raciocínio para não afundar em dívidas e erros, começou a se portar como um homem que finalmente acreditava na própria ilusão de poder. Foi durante uma tarde de sexta-feira que a verdade se insinuou pela primeira vez. Eu estava no escritório revisando um balanço quando recebi um e-mail inesperado. O assunto dizia apenas: alteração contratual, urgência. Era uma notificação interna da empresa, assinada digitalmente pelo advogado-chefe. Estranhei o horário, abri o arquivo e vi meu nome listado entre os sócios, com uma observação em vermelho, pendente de atualização cadastral, exclusão programada. Li 2 vezes. Era um documento frio, burocrático, quase banal, mas em cada linha havia a confirmação de algo que eu já intuía. Eles estavam me apagando, com método, com calma, com o mesmo perfeccionismo que eu mesma havia ensinado. Peguei o telefone e liguei direto para meu pai. Ele atendeu na 3ª chamada, a voz tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Vi um documento sobre alteração societária, falei. Ele fez uma pausa longa demais antes de responder. Ah, sim, é apenas um ajuste técnico, coisa de contador. A palavra ajuste me gelou. Foi a mesma que ele usou anos antes, quando me convenceu a assinar a transferência de uma pequena propriedade que pertencia à minha mãe. Eu respirei fundo e perguntei: e por que minha exclusão está sendo registrada sem minha assinatura? Ele riu, um riso contido, estudado, o mesmo riso que usava em jantares quando queria mostrar superioridade. Você anda tensa demais. É só uma questão de formalidade. Não há nada contra você. Desliguei sem responder. Fiquei parada por minutos, encarando a tela do computador, tentando entender se era medo o que eu sentia ou apenas a constatação fria de que o inimigo finalmente mostrara o rosto. No fundo, não era surpresa, era destino. Eu sabia que aquele império nunca comportaria 2 figuras de comando, e menos ainda uma mulher. Ainda assim, doía. Doía porque, apesar de toda a dureza que aprendi, ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que, no final, ele me veria, que reconheceria o quanto eu lutei para manter o nome da família limpo, o quanto sacrifiquei de mim mesma para sustentar o que ele dizia ser herança. Mas o que ele fez foi transformar gratidão em golpe. Nos dias seguintes, comecei a investigar por conta própria. Descobri que há semanas reuniões vinham sendo realizadas em escritórios de advocacia que não constavam nos registros da empresa. Havia transações recentes entre contas ligadas a subsidiárias, valores altos, movimentações disfarçadas de consultorias. Meu irmão assinava documentos que claramente não compreendia. Quando tentei questioná-lo, ele respondeu com arrogância: "Você está fora do circuito agora, mana. É melhor aceitar." Foi a primeira vez que ele usou esse tom comigo. Um tom de quem não fala mais com uma irmã, mas com um obstáculo. E naquele instante percebi. Ele estava gostando de me ver deslocada,
reduzida à sombra que ele sempre quis que eu fosse. Foi também nessa época que percebi algo ainda mais cruel. O advogado que durante anos trabalhou comigo, em quem eu confiava, havia mudado de lado. Soube disso quando liguei pedindo cópias de contratos, e ele respondeu que não tinha autorização para me enviar nada. Autorização de quem? Perguntei. Silêncio. Do seu pai. Fechei os olhos, e por um segundo voltei aos tempos de formatura militar, quando aprendi que confiança é luxo que poucos podem pagar. Eu devia ter lembrado disso antes. Certa manhã, cheguei à sede da empresa e meu crachá não funcionou. A leitora piscava em vermelho. O segurança constrangido disse que estava com problema no sistema. Sorri. O sistema nunca falhava. Era pessoal. Entrei assim mesmo, com a postura de quem ainda comanda. Subi as escadas lentamente, sentindo o cheiro familiar de café e papel impresso. Quando abri a porta da sala que sempre foi minha, ela estava vazia. Nenhum documento, nenhum arquivo, nenhum retrato de minha mãe que ficava sobre a mesa. Tudo havia sido retirado. No lugar, uma pilha de pastas lacradas. Um bilhete, com a caligrafia do meu irmão. Processo em andamento. Favor não retornar. Senti o corpo gelar, mas o rosto permaneceu imóvel. Voltei ao corredor, cumprimentei os funcionários e saí. Ninguém disse nada. O silêncio dos corredores era o mesmo de um pelotão que assiste à queda de um comandante. Respeito misturado a medo. Quando cheguei ao carro, sentei e fiquei parada por longos minutos, observando o espelho retrovisor. Ali, no reflexo, vi uma mulher que não parecia derrotada. Parecia preparada. A farda invisível ainda estava ali, sob a roupa civil, feita de disciplina e sangue frio. Lembrei de um instrutor que dizia: quando o inimigo acredita que você não tem mais força, é quando ele mais se expõe. Nos dias que se seguiram, comecei a reunir o que ainda me pertencia. Contratos antigos, mensagens, comprovantes. Voltei a acessar arquivos externos que eu mesma criara anos antes. O que encontrei foi mais do que esperava. Registros de transferências ilegais, assinaturas falsificadas, cláusulas alteradas em meu nome. Eles não só me excluíram, tentaram me usar como escudo. A empresa estava sendo investigada por evasão fiscal e o plano era simples: me culpar. A militar é quem geria a parte operacional, diriam. Foi ela quem cometeu os erros administrativos. Um sacrifício estratégico. Uma filha entregue em nome da reputação do pai. No início, pensei em confrontá-los. Cheguei a dirigir até a casa dele, o portão de ferro ainda guardando o mesmo ar de arrogância. Mas fiquei no carro, observando de longe. Vi meu pai sair para o jardim, andando devagar, com o mesmo terno cinza que sempre usava nas reuniões importantes. O sol batia em seus cabelos brancos, e por um instante, ele pareceu pequeno. Não o homem imponente que eu temia na infância, mas alguém que envelheceu sem perceber que o poder, sem decência, apodrece por dentro. Eu quase desci do carro, quase o chamei, quase perguntei por quê, mas então pensei em tudo o que aprendi nas fileiras. Emoção é a arma que só o inimigo deve usar. Dei ré e fui embora. Naquela noite, redigi um relatório completo, anexando provas e cronologias. Mandei cópias para meu advogado particular e guardei outras em locais diferentes. Não fiz ameaças, não procurei a imprensa, não liguei para ninguém. Apenas esperei, porque eu sabia que o próximo passo seria deles. E foi. 2 semanas depois, recebi uma intimação formal. Ação por uso indevido de recursos empresariais e dano à imagem corporativa, assinada por meu pai e meu irmão. Li o documento até o fim, sem piscar. O advogado deles havia redigido cada linha com a frieza de quem acredita que justiça se compra. No fim da página, a frase: requer-se a exclusão definitiva da sócia e reparação financeira pelos prejuízos causados. Sorri, um sorriso breve, involuntário. Aquele era o momento que eu esperava. Eles tinham me empurrado para fora, me humilhado, me apagado, mas agora, finalmente, haviam se colocado na linha de fogo, por vontade própria. E foi ali, segurando aquela intimação, que percebi que a guerra que eles achavam que estavam vencendo tinha acabado antes mesmo de começar. Eu já tinha as provas. Eu tinha o passado, a verdade e o tempo. E, acima de tudo, tinha aprendido a esperar. Na audiência preliminar, quando vi meu pai pela primeira vez desde aquele dia, ele não me cumprimentou. Fingiu que não me viu. Meu irmão, sentado ao lado, mantinha o queixo erguido demais, como quem tenta sustentar um personagem pesado demais para si.
O advogado cumprimentou o juiz com cortesia, ajustando a gravata, confiante. E eu, de uniforme civil, cabelo preso, expressão neutra, sentei-me em silêncio. Eles acreditavam que estavam prestes a me destruir em público, a filha ingrata que ousou desafiar o patriarca. O que não sabiam era que eu já havia atravessado coisas muito piores do que um tribunal. Já vi homens desmoronarem sob o peso da própria mentira. E ali, naquele salão iluminado por flashes, eu soube que não precisava levantar a voz. Bastaria deixar que a verdade fizesse o trabalho por mim. A traição deles foi o estopim. O julgamento seria apenas a formalização da queda. Eles sempre acreditaram que inteligência era falar alto, ocupar espaço e fazer os outros abaixarem a cabeça. Cresceram e envelheceram acreditando que poder se mantém com volume. Mas o poder real, aquele que permanece quando a voz cala, é o poder da observação. E foi justamente isso que eles nunca entenderam. O erro deles começou muito antes do tribunal, muito antes dos documentos falsificados e da minha exclusão. O erro começou no dia em que confundiram silêncio com submissão. Eu nunca fui silenciosa por fraqueza. Eu observava. E observar é, em essência, planejar. Meu pai nunca percebeu o quanto revelava quando falava demais. Era um homem viciado em ser admirado. Cada jantar era um discurso, cada reunião uma encenação. Ele falava sobre contratos, lucros, estratégias, mas não percebia que, ao tentar impressionar, entregava o mapa completo do império. Eu o escutava como quem decora uma música antiga. A sequência de palavras, os nomes que ele mencionava casualmente, as empresas associadas, os sócios ocultos, tudo formava uma teia. Eu não interrompia, apenas registrava. Quando anos depois precisei reconstruir os rastros, cada lembrança estava viva como uma coordenada. O erro dele foi acreditar que eu não estava ouvindo. Meu irmão cometeu outro tipo de erro. O dele foi o da vaidade precoce, aquele que destrói homens que nunca precisaram conquistar o que herdaram. Ele achava que ser inteligente era ser rápido, fechar negócios, aparecer em colunas sociais, dar entrevistas. Eu o via se afundar em promessas e cifras. Enquanto meu pai calculava territórios, ele calculava aplausos. A cada sucesso esquecia que era apenas a peça mais frágil de um jogo que não compreendia. E quando começou a acreditar que podia me derrotar, já estava cavando o próprio buraco. O maior erro dos dois, porém, foi acreditar que documentos desaparecem, que a verdade se dilui com o tempo, que quem se cala, esquece. Não era apenas arrogância, era descuido alimentado por anos de impunidade. Eles apagavam rastros como quem varre poeira, sem perceber que o vento sempre devolve o que foi escondido. Enquanto tentavam reconstruir a história a seu favor, esqueceram que todas as versões deles dependiam de uma base que eu mesma havia criado, e essa base, ao contrário do que pensavam, não estava sob o controle deles. Eu tinha cópias, originais, registros autenticados, contratos digitais que traziam carimbos de data e hora. Nada disso era intencional no início. Era apenas meu hábito de organização militar. Mas a disciplina que eles desprezavam seria o motivo da queda. O erro deles também foi psicológico. Passaram a vida inteira achando que me conheciam. O pai que me criou, o irmão que cresceu comigo, acreditavam ter mapeado cada reação possível. Achavam que me deixariam sem chão e que, tomada pela emoção, eu cometeria o erro que eles precisavam. Eu os conhecia melhor. Aprendi, durante anos de serviço, que o primeiro passo para vencer um conflito é deixar o adversário acreditar que está no comando. O inimigo relaxado é o inimigo vulnerável. E foi isso que eu fiz. Quando fui excluída da empresa, não reagi. Quando recebi a intimação, não procurei explicações. Quando tentaram manchar meu nome, eu apenas observei. Eles confundiram estratégia com fraqueza. O advogado deles, jovem demais para entender a natureza real da guerra que travávamos, cometeu o erro técnico de confiar nas versões que ouviu. Ele se preparou para uma batalha de palavras, não de provas. No primeiro dia de audiência, levou pilhas de papéis e tabelas coloridas, mas nenhuma verificação de autenticidade. Os documentos que ele apresentou pareciam legítimos, mas foram montados às pressas. A pressa é o disfarce dos que têm medo. Enquanto ele falava, o juiz anotava, e eu percebia o quanto eles estavam confiantes demais.
confiantes a ponto de esquecerem o básico. Toda falsificação deixa uma sombra, e nenhuma sombra resiste à luz de uma data correta. Durante o processo, vi meu pai repetir gestos antigos, os mesmos de quando queria esconder nervosismo, bater a ponta da caneta na mesa, ajeitar o paletó, olhar demais para o relógio. O tempo, para ele, sempre foi uma arma, mas ali, o tempo jogava do meu lado. A cada fala, a cada documento apresentado, ele se afastava um pouco mais da verdade que acreditava dominar. Quando o juiz fez uma pergunta simples sobre a origem de determinado registro, ele olhou para o advogado, esperando que alguém respondesse por ele. A hesitação foi breve, mas suficiente. Eu soube que ele não lembrava. E no mundo dos Moreira, não lembrar é o mesmo que perder. Enquanto eles se perdiam em contradições, eu me lembrava de cada detalhe. Eu sabia em que dia cada contrato fora assinado, qual corretor intermediou, qual funcionário enviou o e-mail. Eu lembrava até da cor das pastas que guardei, das etiquetas com meu número de série militar marcadas na contracapa. Era minha forma de controle, o mesmo controle que eles sempre criticaram. Diziam que eu era metódica demais, rígida demais, militar demais para o mundo dos negócios. Não entendiam que esse demais seria o que me salvaria. O erro deles também foi ético, e o ético é o mais difícil de reparar. Eles acreditavam que laços de sangue são eternos, que podiam me ferir e ainda esperar que eu os protegesse. Acharam que meu senso de lealdade, treinado em quartéis e forjado em missões, se aplicaria a eles, mesmo depois da traição. Mas o juramento que eu fiz foi à honra, não ao sobrenome. E quando percebi que o nome da família se tornou uma máscara para encobrir fraudes, entendi que manter silêncio seria trair quem eu era. Eles contaram com minha ética para proteger o erro deles. E foi exatamente minha ética que os condenou. Na segunda audiência, algo curioso aconteceu. O advogado deles apresentou uma cópia de um contrato que, segundo ele, provava minha gestão irregular. Era o mesmo contrato que eu havia revisado anos atrás e que guardava em cópia autenticada. A diferença? A assinatura. O documento que eles trouxeram tinha sido alterado. A minha assinatura, escaneada, colocada digitalmente sobre uma versão diferente do original. Quando o juiz perguntou se eu confirmava a autenticidade, respondi com calma. Posso apresentar o documento original, Excelência, com data, hora e carimbo digital de origem. O silêncio que se seguiu foi quase confortável. Meu pai me olhou com algo entre raiva e surpresa. O advogado empalideceu, e o juiz apenas assentiu. A audiência foi suspensa por 15 minutos. Naquela pausa, enquanto eles cochichavam, eu permaneci imóvel. A sala inteira parecia respirar de forma diferente. A segurança que vinha deles começou a se dissolver. Era visível. Eles se entreolhavam, tentando calcular o tamanho do erro. Eu, por outro lado, não precisei calcular nada. Já sabia o resultado. Quando o juiz retornou e pediu a verificação técnica, as diferenças entre os documentos apareceram em segundos. O perito apontou o detalhe. A versão apresentada pela defesa havia sido modificada 4 anos depois do original. Era impossível negar. Meu pai tentou se justificar. O advogado tropeçou em argumentos. Meu irmão ficou mudo. E foi ali, naquela confusão de vozes nervosas, que eu percebi o que realmente significava vencer. Não era sobre ter razão ou provar culpa. Era sobre assistir a máscara cair. Aqueles homens que sempre andaram com o peito estufado, certos de que poderiam manipular o mundo, agora tinham o olhar perdido. E eu, a mulher que eles tentaram apagar, me tornei o espelho do próprio erro deles. Eles haviam esquecido uma coisa que sempre repeti para meus subordinados em campo. O erro não é apenas o que se comete, é o que se repete achando que nunca terá consequência. Eles repetiram o mesmo padrão durante toda a vida: esconder, distorcer, subestimar. A diferença é que dessa vez, o alvo não era uma funcionária, um fornecedor ou um concorrente. Era alguém que conhecia cada centímetro do terreno e que não precisava levantar a voz para ser ouvida. O erro deles foi pensar que eu lutaria por vingança. Não, eu lutava por justiça. E justiça, quando chega devagar, é mais devastadora do que qualquer explosão. O silêncio é uma arma que só quem conheceu o caos entende como usar. Eu aprendi isso cedo, ainda no exército, nas madrugadas em que o vento cortava o campo e qualquer ruído podia denunciar uma posição. O silêncio era proteção, mas também observação, espera, cálculo. No tribunal,
Ele voltou a me servir da mesma forma. Depois que o erro deles ficou exposto diante de todos, a sala mergulhou numa quietude que não era mais de protocolo, era de desconforto. O tipo de silêncio que faz o ar parecer denso, onde cada respiração é pesada demais para caber dentro do corpo. Eu não me movi. Não comemorei. Não deixei escapar nenhum gesto que pudesse ser lido como vitória. Aprendi que a queda de um inimigo não precisa ser celebrada, apenas testemunhada. O juiz suspendeu a audiência por tempo indeterminado para a revisão de documentos. O advogado deles tentou se recompor, ajeitando os papéis que agora serviam mais de escudo do que de argumento. Meu pai mantinha o rosto impassível, mas o tremor nas mãos o denunciava. Ele sempre acreditou que domínio é sinônimo de controle, e que emoção é fraqueza. Vê-lo perder o controle, mesmo que por segundos, foi a prova de que a estrutura que ele construiu não tinha fundação sólida. Meu irmão, por outro lado, parecia um adolescente que percebeu tarde demais que estava no lado errado da história. Tentava me fitar, mas não sustentava o olhar. O silêncio dele era o mais ruidoso de todos. Um silêncio feito de arrependimento tardio e medo. Eu permaneci sentada, olhando para a mesa à minha frente, para o envelope marrom que ainda repousava ali, intacto. Dentro dele estavam as últimas peças do tabuleiro, os registros de propriedade, os comprovantes de transferência e a documentação que provava que boa parte dos bens da empresa havia sido consolidada sob um contrato que carregava minha assinatura de origem. Eu não precisava mostrá-los ainda. O momento certo ainda não havia chegado. Há golpes que só fazem sentido quando o adversário acredita que você já desistiu. Nos dias seguintes, a imprensa começou a cercar o caso. Jornalistas ligavam, pedindo entrevistas. Colunistas queriam detalhes sobre a briga entre pai e filha pelo controle de um império. Eu não disse nada. Apaguei as mensagens, recusei convites. As manchetes tentavam me pintar como a filha ressentida, movida por ambição, e o velho patriarca como o símbolo da tradição traída. Eu deixei que escrevessem o que quisessem, porque o silêncio, mais uma vez, era minha maior defesa. O ruído cansa, distrai, desgasta. O silêncio constrói expectativa. Meu advogado insistia para que eu falasse, que desse uma declaração pública, que mostrasse que eu estava por cima. Eu apenas disse que não era hora. Ele, acostumado a clientes que precisavam aparecer para se justificar, parecia não compreender. Mas você está vencendo, ele disse. Eu respondi. Eu ainda não venci. Eles ainda não entenderam por que estão perdendo. E isso era verdade. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma vitória judicial. Era uma reviravolta moral. O tipo que não se escreve em atas, mas que marca para sempre a percepção de quem assiste. Enquanto esperávamos o retorno da audiência, eu me mantive em silêncio absoluto. Nenhuma mensagem enviada, nenhuma chamada retornada. Não falei com colegas, não aceitei visitas. Passei os dias revisando meus próprios arquivos, em silêncio, no apartamento pequeno que aluguei depois de deixar a casa da família. As paredes brancas, o som distante da cidade, o barulho ritmado do relógio. Tudo parecia mais vivo do que nunca. Eu me lembrava das vozes deles, da arrogância dos discursos, da certeza com que me excluíram, e percebia o quanto aquela quietude era minha forma de cura. O barulho deles sempre foi uma forma de domínio. O meu silêncio era uma forma de liberdade. Durante esse período, recebi 2 cartas. A primeira, enviada pelo escritório de advocacia, era um pedido de conciliação. Queriam um acordo amigável, antes da conclusão do processo. Li cada linha devagar, saboreando a ironia. Aqueles que meses antes me chamaram de instável, agora pediam diálogo e compreensão. A segunda carta veio de meu irmão. Era curta, escrita à mão. Dizia apenas: pai está cansado. Podemos resolver isso sem mais exposição. Eu dobrei o papel e o guardei. Ele ainda não tinha entendido que o que estava em jogo não era dinheiro. Era respeito. O dia da retomada da audiência chegou, como chegam as manhãs depois de uma longa noite de tempestade. Sem pressa, mas inevitável. O tribunal estava mais cheio do que antes. Repórteres curiosos, funcionários que fingiam ter vindo por obrigação. Havia algo diferente no ar. Uma tensão que não se dizia, mas se sentia. Eu entrei como sempre. Passo firme, rosto neutro, olhar reto. Ouvi os flashes, os murmúrios, as tentativas de decifrar meu semblante. Não dei nada. Do outro lado, o trio de sempre. O advogado com olheiras,
O irmão tentando parecer confiante, o pai imóvel, os ombros pesados, como se cada minuto de espera fosse um fardo. Quando o juiz entrou e iniciou a sessão, o barulho cessou. O advogado deles começou a falar, com voz trêmula. Tentou explicar a inconsistência dos documentos. Alegou que tudo não passava de um erro de arquivamento. Enquanto ele discursava, olhei para o relógio da parede. O ponteiro dos segundos parecia se mover devagar demais. Era como se o tempo tivesse decidido acompanhar o ritmo da minha respiração. O juiz ouviu, anotou, e então virou-se para mim. Senhora Moreira, deseja acrescentar algo? Eu respondi calmamente. Ainda não, Excelência. E voltei ao silêncio. Foi um instante estranho, porque todos esperavam que eu dissesse algo. As pessoas se remexeram nos assentos. O advogado me olhou confuso. Meu pai ergueu uma sobrancelha. Mas eu não me movi. A pausa, o não dito, é o momento em que o adversário revela o que realmente teme. E o que eles temiam não era o que eu poderia provar, mas o que eu sabia e ainda não havia mostrado. Enquanto o processo seguia, comecei a reparar nas pequenas rachaduras emocionais do outro lado da sala. O advogado, que antes falava com segurança, agora conferia os próprios papéis como se procurasse algo que não estava ali. Meu irmão tentava cochichar, mas o pai o silenciava com um olhar. O juiz, por sua vez, observava tudo em silêncio, os dedos batendo de leve na mesa, o olhar curioso. A cada minuto, a vantagem deles diminuía. Eles apenas não percebiam ainda. Foi então que o juiz solicitou os registros de transferência patrimonial das últimas 2 décadas. Meu pai fechou os olhos por um breve instante. Eu vi o gesto. Vi a respiração dele falhar. Ele sabia o que viria. Aqueles documentos eram o coração do império. As transferências irregulares, as assinaturas sobrepostas, os registros sem testemunha, tudo estava ali. O advogado pediu tempo para reunir o material. O juiz negou. Os registros já estão disponíveis nos autos suplementares, disse, olhando diretamente para mim. Ele sabia. Eu havia enviado cópias autenticadas 2 dias antes, sem alarde, sem anúncio. O silêncio também serve para preparar o terreno do golpe. Quando os documentos foram exibidos, o murmúrio tomou conta da sala. Havia ali o traçado completo de tudo o que eles tentaram esconder. Datas, assinaturas, registros de transferência em que meu nome aparecia como coautora, não como executora. Eu senti o ar mudar. Era como se o peso do império, aquele que eles carregavam como escudo, tivesse se transformado em corrente. O advogado tentou reagir, alegando invalidez das provas. O juiz apenas levantou a mão, pedindo calma. O silêncio voltou. Foi nesse exato momento que percebi o alcance do que havia feito. O silêncio que mantive por meses, talvez anos, não era apenas defesa, era arquitetura. Eu havia construído cada espaço dessa guerra com cuidado, tijolo por tijolo, até o ponto em que o som de uma única palavra minha poderia derrubar tudo. E eu ainda não tinha dito nada. Quando a sessão terminou, o juiz anunciou que uma última análise seria feita antes da conclusão. A sentença não viria naquele dia, mas eu não precisava de sentença. A expressão nos rostos deles já era veredito suficiente. O pai não levantou os olhos. O irmão saiu apressado. O advogado recolheu papéis que já não tinham serventia. Eu permaneci sentada por um instante, observando o vazio que ficou. O tribunal se esvaziava aos poucos. O som das portas ecoava, e eu sentia uma estranha paz. Não alegria, nem vingança. Apenas a serenidade de quem cumpriu um dever. O silêncio antes do golpe é o momento mais perigoso e mais poderoso de todos. Porque é quando o mundo parece imóvel, mas tudo já está acontecendo por baixo da superfície. Eu levantei, recolhi o envelope que ainda não havia aberto e saí da sala. Lá fora, as câmeras esperavam, os microfones se erguiam, as perguntas se amontoavam. Eu continuei em silêncio, entrei no carro e fechei a porta. O som do motor abafou o ruído das vozes. Dirigi devagar, sem pressa, porque o golpe, embora ainda não tivesse sido desferido publicamente, já estava completo dentro de mim. A sala estava tomada por uma quietude densa, o tipo de silêncio que precede algo inevitável. Havia no ar um peso que não vinha apenas do calor das luzes, mas do acúmulo de tudo o que havia sido dito, e mais ainda, do que não havia sido dito. Eu sentia o cheiro metálico do ar-condicionado, misturado ao perfume discreto de tinta e papel. As horas pareciam mais lentas dentro daquele espaço, onde o tempo se curva diante da verdade.
O juiz havia pedido uma pausa para a revisão final dos autos, e ninguém ousava falar alto. Os jornalistas esperavam do lado de fora, os fotógrafos mantinham as câmeras em posição, e o som dos saltos no corredor lembrava o ritmo cardíaco de uma cidade que ainda não sabia que assistia a um império desabar. Eu estava sentada na mesma cadeira, na mesma postura de todos os outros dias. Ombros retos, mãos unidas sobre a mesa, olhar fixo num ponto indefinido. Por fora, calma. Por dentro, um redemoinho de lembranças se misturava à estranha lucidez que antecede o fim de uma guerra. Penso que todo militar entende esse tipo de silêncio. O momento em que você já sabe o resultado da batalha, mas ainda precisa permanecer imóvel, esperando o comando. Do outro lado, meu pai e meu irmão estavam tensos, embora tentassem disfarçar. O advogado folheava papéis como se buscasse uma saída dentro de um labirinto de folhas, mas não havia saída. O caminho de volta já havia sido fechado meses atrás, quando decidiram me trair. Quando o juiz retornou, a sala se recompôs automaticamente. O protocolo ainda reinava, mas o ar já não tinha o mesmo peso de poder. Agora havia ali uma expectativa muda. Um tipo de atenção que não se impõe. Se impõe a si mesma. O juiz era um homem de meia idade, voz grave e olhar meticuloso. Até aquele momento, ele havia se mantido neutro, impassível, quase frio. Mas havia algo diferente no tom quando retomou a palavra. Ele começou lendo trechos dos autos, pontuando inconsistências nas versões apresentadas pela defesa. Cada palavra dele caía com o peso de um martelo invisível. Os documentos apresentados em 2014 e 2019 não correspondem aos registros originais, disse, sem olhar para ninguém em específico. O advogado tentou interromper, pedindo uma nova perícia, mas o juiz levantou a mão e o silêncio voltou. Foi então que ele olhou diretamente para meu pai. Não havia emoção no olhar, apenas a clareza de quem já viu muitas histórias terminarem no mesmo lugar. Senhor Moreira, ele disse, e o nome pareceu ecoar mais do que o necessário. Gostaria que o senhor confirmasse, sob juramento, quem era o responsável direto pelas decisões operacionais da empresa no período de 2010 a 2020. A pergunta era simples, direta, quase banal, mas o efeito dela foi devastador. Meu pai hesitou. Era raro vê-lo hesitar. Ele era o tipo de homem que respondia antes mesmo de entender a pergunta, só para afirmar controle. Mas ali, diante daquela frase, ele parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que dava para ouvir o leve zumbido das lâmpadas. Ele olhou para o advogado, depois para o filho, e por um instante pareceu menor do que eu jamais o tinha visto. O irmão, inquieto, tentou intervir. Meu pai sempre supervisionou tudo pessoalmente, disse, mas o juiz o interrompeu com um simples gesto. Perguntei ao senhor Moreira. O velho respirou fundo. A caneta entre os dedos tremia. Eu observei a cena com a calma de quem vê uma peça cair lentamente de um tabuleiro. Ele olhou para mim, e naquele olhar havia um pedido mudo, quase infantil, como se quisesse que eu dissesse algo, qualquer coisa, que o aliviasse do peso da própria mentira. Eu permaneci em silêncio, não por vingança, mas porque aprendi que há verdades que só têm valor quando o outro é obrigado a dizê-las com a própria voz. Ele tentou sorrir, mas o sorriso não se sustentou. Excelência, eu sempre estive à frente da empresa, começou, a voz levemente rouca, mas algumas operações eram delegadas. O juiz assentiu. Delegadas a quem? A pergunta soou como um tiro abafado. Meu pai engoliu em seco. O advogado se inclinou, sussurrando algo que ninguém ouviu. Ele respondeu, baixo, a minha filha. O murmúrio que se seguiu foi imediato. Um rumor que atravessou a sala como vento entre árvores. Os repórteres anotaram. Os rostos se viraram para mim, e eu continuei imóvel. Por dentro, um estranho alívio começou a se espalhar. Não de vitória, mas de confirmação. Por anos, eles tentaram apagar minha existência dentro daquela história. E agora, com uma única frase, o próprio patriarca a restituía. O juiz não demonstrou reação, apenas continuou. Portanto, confirma que a senhora Moreira possuía poder decisório nas operações listadas nos autos? Meu pai fechou os olhos antes de responder. Sim, o advogado tentou interferir, mas já era tarde. A palavra havia sido dita, e palavra dita sob juramento não se recolhe. Ela permanece, fixa, gravada. O juiz agradeceu, anotou, e em seguida voltou-se para mim.
A senhora confirma essa informação? Confirmo, Excelência, respondi com serenidade. A voz saiu firme, sem tremor, como em uma ordem militar. Meu irmão abaixou a cabeça. O advogado recuou na cadeira, exausto. Meu pai, agora pálido, parecia ter envelhecido 20 anos em poucos segundos. Ele tentou argumentar, dizer que eu sempre tive liberdade limitada, que não representava legalmente a empresa, mas o juiz o interrompeu com uma pergunta ainda mais simples. Se era limitada, por que consta sua assinatura conjunta nos registros bancários e de aquisição? Dessa vez ele não respondeu. O advogado o encarou, esperando uma explicação. Nada. O silêncio dele foi a confissão mais eloquente que eu poderia desejar. O juiz então se recostou, observando os papéis à frente, e murmurou algo ao escrevente. A sentença ainda não viria naquele momento, mas o tom já estava definido. A corte considerará o reconhecimento do senhor como confirmação de que a senhora Moreira exerceu o papel de direção. Este tribunal não pode ignorar a omissão de tal informação nas petições iniciais. Era o modo jurídico de dizer o que todos entenderam. O império tinha outra dona. O resto do julgamento pareceu se dissolver. As palavras perderam cor. Eu assistia aos detalhes com a mesma clareza com que se observa o desabrochar de uma flor em câmera lenta. A beleza fria do inevitável. Quando a sessão foi encerrada, ninguém se levantou de imediato. Os repórteres correram para os telefones. O som dos flashes voltou, mas já não me atingia. Saí da sala devagar, cada passo medido. O corredor estava cheio, mas tudo parecia distante, como se eu caminhasse em meio a um sonho. Do lado de fora, o sol atravessava as janelas altas e caía sobre o chão de mármore, projetando reflexos dourados. Eu parei um instante e respirei fundo. Não havia alegria, não havia rancor, apenas a constatação silenciosa de que a verdade, quando chega, não precisa gritar. Atrás de mim, ouvi o som abafado de passos apressados. Era meu irmão. Ele me chamou pelo nome, a voz tensa. Você sabia que ele ia perguntar isso? Perguntou, quase sem fôlego. Eu me virei. Não, respondi, mas eu sabia que ele ia ter que responder. Ele ficou em silêncio, o rosto contraído entre raiva e vergonha. Por um instante, achei que fosse dizer algo mais, mas desistiu. Voltou para o corredor, e eu segui na direção oposta. Do lado de fora, o vento estava frio, cortante, o tipo de vento que limpa. Caminhei até o carro, com a pasta ainda na mão. Dentro dela, o envelope marrom, agora inútil. Eu não precisaria abrir. Tudo o que ele continha já havia sido confirmado. Enquanto dirigia, o tribunal desaparecia pelo retrovisor. O passado, inteiro, cabia naquele pequeno espaço de vidro. Pensei em minha mãe. Pensei em como ela sempre dizia que a verdade, cedo ou tarde, encontra caminho para respirar. Naquele dia, ela respirou por mim. O juiz só fez uma pergunta, e foi o suficiente para que todo o resto desmoronasse. O que veio depois não foi uma queda repentina, mas um desmoronar lento, meticuloso, quase poético, como uma estrutura corroída pela ferrugem que resiste até o último segundo, antes de ceder ao próprio peso. O Império Moreira começou a ruir, antes mesmo de o tribunal divulgar oficialmente a decisão. Bastou a pergunta do juiz ecoar pelas paredes da sala e sair distorcida pelos corredores onde os repórteres esperavam como predadores à espreita. Em menos de uma hora, as manchetes já circulavam nos portais. Empresário admite ter ocultado filha de cargo diretivo por uma década. O nome dele, aquele que sempre foi sinônimo de poder, agora aparecia lado a lado com palavras como omissão, irregularidades, investigação. Nenhuma sentença ainda havia sido proferida, mas o julgamento público já havia começado, e este, eu sabia, era o único do qual ele jamais escaparia. Eu não comemorei. Não chorei. Apenas sentei no banco de um café discreto, a poucas quadras do fórum, e pedi um café preto sem açúcar. O barista me reconheceu pela farda civil e pelas notícias que já corriam, mas não comentou. O silêncio dele foi uma gentileza. Enquanto o vapor subia da xícara, observei as pessoas do lado de fora. Algumas olhavam para o celular com o senho franzido, outras mostravam a tela umas às outras, comentando em voz baixa. Era curioso ver como o mundo se alimentava da ruína alheia com o mesmo apetite com que antes se deslumbrava com o sucesso. Eu já sabia disso. No quartel, aprendi que o respeito é tão frágil quanto o medo que o sustenta. Naquela tarde,
Dezenas de ligações começaram a chegar. Jornalistas, ex-colegas, conhecidos de infância que nunca se lembraram de mim, mas agora tinham curiosidade em ouvir meu lado. Eu não atendi nenhuma. O telefone vibrou até a bateria esgotar. Eu deixei, porque havia algo mais poderoso do que falar. Deixar o silêncio ocupar o espaço das perguntas. Deixar que o eco das próprias ações de meu pai e de meu irmão fosse o som predominante. À noite, os canais de TV locais exibiram trechos do julgamento. Mostraram meu pai hesitando diante da pergunta do juiz, a pausa longa demais, a respiração presa, a confissão que saiu baixa demais, mas foi captada por todos os microfones. A imagem se repetiu dezenas de vezes, como um símbolo de queda. Em casa, pessoas jantavam assistindo aquilo sem saber o que significava para mim. Eu estava em um quarto pequeno, sentada à beira da cama, vendo tudo em silêncio. O rosto dele na tela parecia cansado, o olhar perdido. Meu irmão aparecia logo atrás, imóvel, o semblante tenso. E eu ali, distante, finalmente compreendendo o que é ver a justiça agir, não pela força, mas pelo simples peso do tempo. Nos dias seguintes, o império começou a sangrar em público. Contratos foram suspensos, clientes exigiram auditorias, bancos congelaram linhas de crédito. Nenhuma sentença havia determinado isso, mas o mercado não perdoa o cheiro de escândalo. O nome Moreira, que antes abria portas, agora criava constrangimento. Os sócios tentavam dissociar-se da marca, funcionários pediam demissão e fornecedores passavam a exigir pagamento adiantado. Em menos de 2 semanas, a empresa que meu pai tratava como um legado inabalável virou uma estrutura oca, sustentada apenas por dívidas e orgulho. As redes sociais fizeram o que sempre fazem: transformaram a tragédia em espetáculo. Houve memes, comentários, teorias, até vídeos explicativos. Alguns me exaltavam, outros me chamavam de ingrata. Eu li poucos. Nenhum deles me afetou. As pessoas não estavam realmente falando sobre mim. Falavam sobre a própria ideia de justiça. E no fundo, era isso mesmo que eu queria. Que a história deixasse de ser pessoal e se tornasse símbolo. Uma mulher que, mesmo em silêncio, expôs a podridão por trás de um sobrenome poderoso. Meu pai desapareceu da mídia, cancelou aparições, recusou entrevistas, isolou-se em casa. Soube por conhecidos que não saía mais nem para o escritório. O irmão tentava conter os danos, mas já era tarde. Ele se tornara o rosto público da decadência. Tentava explicar em notas oficiais que tudo não passava de mal-entendidos administrativos, mas cada nova frase apenas piorava a situação. A imprensa, farejando contradições, começou a investigar os bastidores, e o que encontraram foi ainda pior: irregularidades fiscais, pagamentos indevidos, contratos superfaturados. Nenhuma dessas falhas era minha responsabilidade. Todas estavam ligadas ao período em que tentaram me afastar. Eu via tudo de longe. Não havia prazer naquilo, nem orgulho. Apenas uma calma quase científica. O tipo de serenidade que surge quando o inevitável finalmente se cumpre. Eu lembrava das vezes em que meu pai me dizia que o mundo não perdoa fraqueza. Ele estava certo. Só nunca imaginou que a dele seria exposta não por um inimigo, mas pela filha que ele tentou apagar. Certa manhã, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado deles. A voz, antes segura, agora soava frágil. Disse que meu pai queria um encontro para encerrar tudo com dignidade. Perguntei o motivo. Ele está disposto a reconhecer oficialmente sua posição e propor um acordo de transferência de bens, disse. Recusei, não por vingança, mas porque dignidade não se negocia. Dignidade se recupera, e ele já tinha perdido a dele. Nos dias seguintes, os jornais começaram a publicar novos trechos do processo. As fotos mostravam meu pai entrando e saindo do tribunal, o rosto escondido por óculos escuros, a expressão tensa. Meu irmão, ao lado, evitava câmeras. O que antes era uma família poderosa agora parecia um retrato de ruína, e curiosamente, quanto mais eles se defendiam, mais afundavam, porque as defesas soavam como mentiras ditas tarde demais. O país adora um império, mas adora ainda mais vê-lo cair. Enquanto isso, no mesmo café onde estive no dia do julgamento, eu voltava todas as manhãs. O garçom já sabia meu pedido. Café preto, sem açúcar. Eu lia o jornal em silêncio, dobrava as páginas devagar. Via meu sobrenome impresso em letras grandes
e pensava em como algo tão pesado pode caber em tão poucas sílabas. Moreira. Um nome que por tanto tempo me esmagou e agora parecia leve, quase oco. Eu o lia e sentia distância. Era como olhar para uma farda antiga, respeitável, mas que já não me pertencia. Na terceira semana após o julgamento, houve uma coletiva de imprensa. Meu pai apareceu. A imagem dele, transmitida ao vivo, mostrou um homem abatido, cercado de microfones e câmeras, tentando recuperar o discurso que sempre o definiu. Cometi erros, disse, a voz falhando no meio da frase. Mas tudo o que fiz foi para proteger a empresa e minha família. Foi a primeira vez em toda a minha vida que o vi usar a palavra erro. Por um instante senti pena. Pena de um homem que passou a vida tentando ser imortal e descobriu tarde demais que o tempo não negocia com ninguém. Depois daquela coletiva, ele desapareceu de novo. A empresa entrou em processo de reestruturação. O irmão vendeu o que pôde, fechou filiais, demitiu equipes. Eu acompanhei tudo à distância, sem interferir. Alguns tentaram me convencer a retomar o controle, agora que a justiça estava ao meu lado. Mas o que eles não entendiam é que eu não queria o trono. O trono era o problema. O poder que eles tanto veneravam era uma prisão disfarçada de conquista. O que eu buscava era outra coisa: liberdade. E essa eu já tinha conquistado no momento em que entrei naquele tribunal e permaneci em silêncio. Meses depois, a sentença saiu. O juiz confirmou o que já era evidente. Eu era cofundadora e detentora legal de parte substancial da empresa. Nenhuma das acusações contra mim se sustentou. As custas processuais e indenizações caíram sobre eles. A decisão se espalhou como fogo em papel seco. Alguns me chamaram de visionária, outros de fria. Nenhum dos dois adjetivos estava errado. Visionária porque previ o golpe. Fria porque sobrevivi a ele sem me perder. Naquele mesmo dia, fui até a antiga sede da empresa. A fachada ainda carregava o nome Moreira em letras douradas, mas a tinta já começava a descascar. Entrei sozinha. Os corredores estavam vazios, os móveis cobertos de poeira. Sentei-me na mesma cadeira onde tantas vezes fui ignorada. Passei os dedos pela madeira, sentindo as marcas do tempo, e percebi que, apesar de tudo, aquele lugar nunca havia sido meu. Eu o mantive de pé, mas nunca o habitei de verdade. Levantei e saí sem olhar para trás. Na calçada, o vento soprou forte, levantando papéis soltos. Entre eles, uma cópia de uma antiga nota fiscal, com minha assinatura no rodapé. Sorri. Era como se o passado me acenasse uma última vez antes de desaparecer. A queda deles foi pública, a minha vitória, silenciosa. E talvez por isso tenha sido mais duradoura. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é espaço. O espaço depois da guerra, quando o campo já não cheira a pólvora, mas ainda guarda a memória do combate. Foi nesse tipo de silêncio que eu me encontrei nos meses seguintes ao fim do julgamento. Nenhuma celebração, nenhum discurso. Apenas o som do vento atravessando as cortinas do meu novo apartamento e o tilintar dos talheres em cafés distantes, onde a vida continuava, indiferente à história que acabara de se encerrar. Eu havia vencido, mas a vitória não parecia triunfo. Parecia alívio. Um alívio demorado, maduro. O tipo que só vem quando se entende que justiça e paz raramente andam de mãos dadas, mas às vezes se tocam por um breve instante. A empresa agora estava nas mãos de administradores judiciais. O nome Moreira ainda resistia nas fachadas, mas já não significava o que significou um dia. Tornou-se símbolo de alerta, uma lembrança viva de como o poder, quando usado para apagar, acaba apagando quem o empunha. Os jornais já haviam perdido o interesse. Os repórteres migraram para escândalos mais recentes, e o país, voraz em sua pressa, seguiu adiante. Eu também segui, mas em outra direção. Passei a acordar cedo, como fazia nos tempos de quartel, mas agora sem fardas, sem ordens, sem pressa. Caminhava pela praia todas as manhãs, observando o mar em silêncio. A disciplina ainda estava em mim, mas a obrigação havia desaparecido. Comecei a entender que a liberdade, para alguns, não é fazer o que se quer, mas finalmente não precisar mais reagir ao que os outros fazem. Nos primeiros dias, estranhei a calma. Era como viver em outro corpo, um corpo que já não carregava o peso do sobrenome, da culpa ou da espera. De tempos em tempos, recebia notícias deles. Diziam que meu pai vendia propriedades antigas para pagar dívidas, que meu irmão tentava recomeçar um pequeno negócio em outra cidade. Não desejei mal. A verdade é que, quando o império desabou,
Percebi que eu não precisava que eles sofressem. Só precisava que eu deixasse de sofrer. E isso já havia acontecido. O ressentimento é uma forma de corrente. A justiça, quando concluída, é o ato de quebrá-la e caminhar sem olhar para trás. Um dia, recebi uma carta inesperada. Era do meu pai. O envelope era simples, a caligrafia trêmula. Dentro, apenas 3 linhas. Eu errei. Achei que proteger era controlar. Hoje entendo que controle é medo. Espero que você esteja bem. Li várias vezes, tentando sentir algo que se parecesse com perdão. Não senti. Senti compreensão. Porque o perdão, aprendi, não é desculpa, é lucidez. E a lucidez é um tipo de amor que não precisa mais de reciprocidade. Dobrei a carta e guardei-a em uma gaveta, ao lado de outros documentos que um dia representaram poder. Hoje, representavam apenas memória. Comecei a reconstruir a vida como quem monta uma casa nova em terreno limpo, sem pressa, sem exageros. Comprei uma pequena casa em uma cidade litorânea, as paredes brancas, as janelas voltadas para o mar. Montei um escritório modesto, com uma mesa de madeira, 2 arquivos e uma única estante. Sobre ela, apenas 3 objetos. Uma foto da minha mãe sorrindo, a medalha de honra recebida durante o serviço militar e um bloco de notas com a primeira frase que escrevi depois do julgamento. O poder verdadeiro é o que não precisa ser exibido. Com o tempo, passei a ajudar outras mulheres militares em transição para a vida civil. Algumas haviam sido silenciadas por superiores, outras subestimadas em casa como eu. Dei palestras, escrevi relatórios, fundei um pequeno grupo de apoio. Não porque eu buscasse reconhecimento, mas porque finalmente entendi que o império que construí não era de concreto, nem de contratos. Era de consciência. Era o tipo de poder que não pode ser herdado, comprado ou roubado. O tipo que nasce de dentro e sobrevive à destruição de tudo o que é material. Certa tarde, fui convidada para uma cerimônia militar em homenagem a veteranos. Não participava de uma solenidade havia anos. Aceitei. Quando cheguei, o som da banda me fez lembrar dos dias em que o tempo tinha ritmo de ordem unida. Cumprimentei velhos colegas, recebi abraços sinceros, ouvi risadas que pareciam vindas de outra vida. No encerramento, o comandante me chamou ao palco e entregou uma placa com meu nome. Pela integridade exemplar e pelo legado silencioso de honra e disciplina. Sorri. Legado silencioso. Era isso. O resumo de tudo. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei na varanda com uma xícara de chá e fiquei observando o horizonte. O mar refletia a luz pálida da lua e o vento trazia o som distante de vozes na praia. Pensei em tudo o que aconteceu, nas salas frias, nos rostos tensos, nas palavras que nunca foram ditas. Pensei em como o poder deles desmoronou em público, e o meu, invisível, permaneceu intacto. Eles tinham um império, eu tinha o domínio. E agora, livre, percebia que nunca precisei provar que era a dona de nada. Eu sempre fui, desde o momento em que aprendi a comandar sem gritar, a esperar sem implorar, a agir sem anunciar. Um dia, reencontrei meu irmão. Foi por acaso, em um aeroporto. Ele estava mais velho, o cabelo grisalho, o olhar cansado. Me viu primeiro, hesitou, e então se aproximou. Soube que você está bem, disse, tentando sorrir. Respondi apenas, estou em paz. Ele assentiu, e por um segundo, nossos olhares se encontraram sem raiva. Havia apenas o reconhecimento silencioso de que o tempo já havia decidido tudo por nós. Nos despedimos com um aceno. Quando ele se afastou, senti o peso do passado se dissolver um pouco mais. O império dele se transformou em ruínas. Mas as ruínas também contam histórias. E às vezes, é nas ruínas que a verdade floresce. Quando pessoas me perguntam se eu teria feito algo diferente, respondo que não, porque se tivesse gritado, ninguém teria escutado. Se tivesse reagido com raiva, teriam me chamado de desequilibrada. Mas o silêncio fez o que nenhuma palavra faria. Ele revelou, ele expôs, ele sustentou. Hoje, quando caminho pela praia ao amanhecer, sinto o cheiro de maresia misturado ao de liberdade. Penso no quanto demorou para eu entender que ser dona de um império não significa ter bens, empresas ou títulos. Significa ter a consciência tranquila o bastante para dormir, sabendo que nada seu depende da mentira de ninguém. Eu sou dona do que construí dentro de mim. Disciplina, paciência, estratégia, coragem. O resto foi só cenário.
O mundo nunca soube o que fazer com mulheres que não se explicam. Mas eu aprendi que não preciso que o mundo saiba. Basta que eu saiba. E eu sei. Sei quem sou, o que fiz e o que represento. Sei que o império deles desabou. E o meu, o império invisível, silencioso, erguido dentro de mim, continua crescendo. Fecho os olhos, ouço o mar e sorrio. Porque no fim, não há dúvida nem disputa. Eu sempre fui a dona do império.